tem homens que estão na casa do Senhor, mas também tem mulheres ao qual não quer saber da presença do Senhor. E nessa guerra a gente sabe que o Senhor vai narrar algo muito interessante aqui no capítulo 10 e no versículo 34, que Ele não vem trazer a paz sobre este mundo, porque este mundo já é do maligno, mas Ele vem dar a oportunidade de eu e você lutar pelo que é nosso. Mas o que, pastor Darlan? Eu quero te falar uma coisa, que quando o Senhor fala acerca de espada, Ele está falando acerca de espiritual, que você vai ter que lutar contra si mesmo, contra os principados, contra as potestades, porque a gente sabe que hoje o ódio tomou de conta do mundo. Desde o princípio a gente vai entender que o ódio tomou de conta do mundo, porque quando Caim mata Abel, a gente vai entender que um irmão mata o outro, um irmão ao qual foi criado junto, comeram junto, brincaram junto, mas eles cresceram. Então, por causa da oferta, ao qual era o melhor que Abel dava do que Caim, a gente vai entender que vai surgir o que? A inveja e a raiva, e Caim mata Abel. A gente vai saber que desde o princípio o ódio tomou de conta de todas as coisas. E nos dias de hoje os crentes sofrem. Por quê? Porque tem que abrir mão às vezes dos seus familiares para poder seguir a presença do Senhor, seguir a razão bíblica ao qual o Senhor fala mais abaixo. Olha, quem ama o pai ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a salvação ela é individual. Por mais que nós queiramos que os nossos filhos, ou às vezes os nossos pais, os nossos parentes estejam na presença do Senhor, mas a gente vai entender que o livre-arbítrio vai ser dele, e nem eu e nem ninguém pode impedir, nem o próprio Deus não pode impedir o livre-arbítrio do homem aqui na terra. Mas quando o homem toma uma decisão de aceitar Jesus, reconhecer Ele e entender que Ele precisa ser consertado, aí sim o Senhor vai entrar e vai consertar a casa. Mas a gente vê que nós sofremos por causa disso. Tu sabe por quê? Porque quando o menor da casa aceita Jesus, vai ter que se levantar, mas Deus fala assim: olha, mas você tem que orar pelos teus familiares. Por quê? Porque se eu não orar, eu sou pior do que ele. Se o ódio tomar de conta do meu coração, eu sou pior do que ele. É essa a guerra ao qual o Senhor está falando no versículo 34. Olha, você tem que guerrear contra o ódio que todos os dias bate na porta do teu coração. A gente vai entender que vão se levantar, a gente vai entender que o inimigo vai usar, porque por causa da raiva e do ódio da oferta ao qual você tem para oferecer para o Senhor, e não vão entender porque o inimigo tomou de conta do coração e eles não conseguem se libertar da consciência da sua carne. Eu sei que é uma palavra dura, mas a gente vai entender que a realidade da vida hoje com Cristo não é igual eu e ninguém pensa. Porque a pior coisa do mundo é a gente ver o filho da gente sendo morto por um policial. A pior coisa do mundo é a gente saber que o filho da gente teve um acidente e morreu e não teve a oportunidade de dizer que Jesus é Salvador. Mas infelizmente nós temos que encarar essa realidade. Porque por mais que nós criamos nossos filhos com amor, tu sabe por que o homem sofre? Porque quando o filho nasce, ele não se lembra que um dia ele vai ter que partir. Porque o certo é o filho enterrar o pai. Mas não, nos dias de hoje tem muitas mães e muitos pais que estão enterrando seus filhos. Por quê? Por causa dos desejos mudando, por causa das aflições, por causa das decisões que tomaram. Às vezes quando você até açoitou para que ele não andasse, mas ele quis andar naquele caminho que procurou a morte, e você não pode fazer nada. Aí vem o nosso sentimento.
Vem o sentimento do homem. Deixa eu te entender, quando Deus fala acerca de amar, Ele está falando para você não amar os seus filhos, ou os seus parentes, ou os seus irmãos. Ele está falando para você não amar acima dele. Porque quem ama Cristo, entende que Ele é dono da vida. Quem ama Cristo, ele sabe que por mais que às vezes ele ande e ele pereça em dessa sepultura, mas ele entende que o Senhor vai ressuscitar ele e ele vai para o céu. A gente tem que desapegar das coisas da terra, das paixões aqui da terra. E esse é uma das paixões aonde muitos pais e mães estão sofrendo. Paixões de ter o desejo de que o seu filho ou seus parentes aceitem Jesus, mas eles não querem e fica sofrendo por aquilo. Deixa eu te dizer algo: se o Senhor é na minha vida e na tua vida, ainda que ele morra, mas antes dele morrer, Deus vai enviar um profeta lá e dizer assim: eu aceito Jesus. A gente vai entender que a vida do homem